todos do programa Prevenir. Hoje nós vamos falar sobre doenças reumatológicas. E para isso, a nossa convidada é a doutora Nafice Araújo, que ela é médica reumatologista, assistente, preceptora aqui do ensino de reumatologia, responsável pelo ambulatório de lúpus. Doutora Nafice, seja bem-vinda ao nosso programa. Bom dia a todos, obrigada Milton, um prazer muito grande estar hoje aqui para conversarmos sobre doenças tão importantes e prevalentes na população, que são as doenças reumáticas. Doutora, é comum a pessoa falar assim, eu tenho reumatismo, né? Em geral, quando a gente ouve falar isso é porque tem dor em articulação. Mas, quando existe um reumatismo, vamos falar sobre isso um pouquinho? Começar falando sobre isso, sobre essas doenças. É uma doença só? São várias? Como é que é isso na reumatologia? Sim, isso é importante, Milton. Na verdade, a população acha que doença reumática, reumatismo é uma coisa só. E, na realidade, nós temos diversas doenças reumáticas, né? São grupos de doenças reumáticas. E a característica em comum dessas doenças é que há o comprometimento do sistema musculoesquelético. Isso compreende as juntas, né, os ossos, os músculos, os tendões, e também órgãos internos, dependendo do tipo de reumatismo. Ou seja, são doenças que podem comprometer praticamente todo o corpo. Doutora, eu imagino que a doença mais comum é o que? É que dá nas articulações, né? Que é artrite, o que é? Como que a gente chama? A doença reumática, né, mais prevalente, mais comum, é a osteoartrite, que é popularmente conhecida como artrose. Né? Ela afeta as pessoas acima dos 40, 50 anos, predomina nas mulheres, e com o aumento da sobrevida da população, a tendência é que cada vez mais, né, nós tenhamos esse diagnóstico. Então, e é uma doença que pode comprometer muito a qualidade de vida das pessoas, né? As pessoas passam a ter dores diárias em várias articulações, principalmente nas pequenas articulações das mãos e dos pés, nos joelhos e na coluna. Então, são manifestações muito comuns, né? As pessoas acordam, se sentem mais rígidas, vão melhorando à medida que vão se mexendo, mas elas podem causar deformidades. E com o avançar dessa doença, principalmente na coluna, por exemplo, ou no quadril, esse paciente pode vir a precisar de prótese, né? Mas tem alguma coisa para evitar? Como é que eu posso evitar isso? Como é que a gente previne? Isso, a gente não consegue curar, né? Mas a gente pode sim ajudar a que as pessoas desenvolvam uma osteoartrite mais branda, digamos assim, né? Então, um principal fator seria a obesidade, o sobrepeso, que a população está ficando cada vez mais pesada, digamos assim. Então, esse é um fator muito importante que a gente pode trabalhar no sentido de prevenção, a redução da própria carga, do seu peso, né? Junto a isso, o estímulo à atividade física, ao fortalecimento de grupos musculares, isso aí é básico. Então, com isso, você teria que fazer uma dieta adequada, né? Uma dieta menos calórica, tem que ter ajuda realmente de profissionais que trabalhem nessa parte de orientação dietética, né? O profissional físico para ajudar na atividade física, o fisioterapeuta, um preparador físico. Então, são doenças que a gente tem sempre esclarecido, que precisa de um acompanhamento multiprofissional. Ó, Então, além do reumatologista, né? se a gente pensar assim no nosso corpo, né? Se eu sou um carro 1000 e começo a encher ele
saco de areia, chega uma hora que o carro vai começar a baquear, né? Imagino que seja a mesma coisa com o corpo. Se ele está com 30, 40 quilos a mais do que ele foi feito, chega uma hora que as articulações começam a pedir socorro, né? E aí começa a dar problema de articulação. Posso pensar Exato. assim? Posso pensar nesse sentido? Sim, sim, exatamente, exatamente. É claro que nós temos outras causas, né, outros fatores, na verdade. A gente usa muito essa expressão, fatores associados. Mas digamos que o principal deles é o sobrepeso, a obesidade, o sedentarismo, e a gente também tem os traumas, pessoas que sofrem fraturas, traumas nas articulações, né, doenças que vão evoluir também com o aparecimento da osteoartrite. Então, se eu tenho uma doença que compromete a junta, que inflama as articulações, como a artrite reumatoide, por exemplo, essa articulação também vai ter osteoartrite mais precoce, digamos assim. Que daí, no caso, são doenças imunes, né? Sim, Que, exatamente. que a Aí já pró- seriam também doenças reumáticas, mas imunomediadas, autoimunes. Isso seria já um outro tipo de doença reumática, né? Então Exato, vamos exato. falar um pouquinho sobre essa autoimune. Uma doença autoimune, o que é, doutora? Então, são doenças em que há a produção de autoanticorpos, anticorpos contra os próprios elementos do corpo da pessoa, né? E elas são várias, e elas têm realmente uma característica de maior gravidade, por quê? Porque além de comprometerem as articulações, né, já que são manifestações comuns mesmo, as dores nas articulações, as inflamações, as artrites, mas elas também podem comprometer órgãos internos, como, por exemplo, os rins, coração, né, pulmões, os vasos sanguíneos, as células do sangue, os nervos. Então, elas podem realmente evoluir com uma gravidade maior, né? E daí a necessidade da gente estar aqui falando sobre doenças autoimunes, as mais diversas da reumatologia, para que a gente consiga fazer um diagnóstico mais precoce possível dessas doenças, Milton. Então, quanto mais precoce eu faço qualquer diagnóstico, mais fácil o tratamento e, consequentemente, eu consigo poupar essa articulação, esse órgão, Uhum. com o tempo, assim, vamos dizer. Mas daí, uma pergunta que eu tenho. A pessoa já tem uma osteoartrite, vamos dizer, já tem. Ela chegou no médico e falou, a senhora, ela pode fazer exercício mesmo assim? Pode, deve, né? É fundamental. A atividade física em toda a reumatologia faz parte da nossa orientação de tratamento, né? Além do tratamento baseado em remédios, em medicamentos, a gente orienta bastante a realização dessas medidas não farmacológicas, que seria a realização de exercício. É claro que com supervisão, com orientação, né? Mas a articulação precisa manter a sua mobilidade, né? Manter a amplitude do seu movimento, né? Para que a gente consiga ter uma qualidade de vida e dor, e com menos dor também. Exercício causa redução da dor. Imagino que Acredite. a musculatura também, uma musculatura desenvolvida ajuda a segurar essa articulação no lugar, né? Exato, Dá menos exatamente, é isso mesmo. sobrecarga para Exato. essa articulação. A ideia é exatamente essa, que a musculatura bem desenvolvida, ela vai diminuir o prejuízo que esteja acontecendo naquela articulação, o dano. Então é fundamental, de extrema importância. Mas eu até brinco aqui, viu, doutora, porque aqui no Prevenir, porque querendo ou não, qualquer entrevista que a gente faz, seja na prevenção do câncer, de qualquer coisa, cai na alimentação e no exercício físico. Parece uma perseguição, mas a gente não tem como fugir, né? De uma alimentação Exato, adequada e do exercício. Porque a gente está exato. vivendo mais, então tem que pensar nessa na Uhum, qualidade de vida. Se a gente quer envelhecer bem, sem muita dor, claro que doença uhum, crônica, algum momento a gente vai acabar tendo, mas é como que a gente vive com essa doença, né? Como é que a gente uhum, vai lidar com ela da melhor maneira possível, sofrendo menos, gastando uhum. menos remédio, ingerindo, Exato. né?
Inclusive, a gente até tem pontuado, e a literatura tem mostrado isso, que a osteoartrite, existem várias possibilidades de medicação, mas os estudos existem, não tem tantas evidências do quanto eles funcionam, do quanto é possível a gente modificar o curso desse dano da cartilagem, da destruição. E enquanto que para exercício, sim, as evidências científicas mostram que é possível você melhorar a condição daquela articulação com atividade física. Então, isso é mais do que comprovado para a gente. A gente orienta muito isso também para as doenças reumáticas que comprometem os tecidos moles. E aí seriam as tendinites, as bursites, né? A fibromialgia, a dor miofascial. Então, são doenças que é imperativo que as pessoas façam exercício. Eu imagino que todo paciente da reumato, primeiramente passou na ortopedia por algum motivo e depois acaba sendo caindo lá na reumato. É mais ou menos isso? Porque a pessoa que vai sentir alguma dor vai no ortopedista. É isso, doutora? Ainda é verdade, ainda é, Milton. A gente quer tentar mudar isso, né? Porque muitas vezes, então, o paciente faz o que a gente chama de uma jornada muito prolongada até chegar ao reumatologista, né? Então, a orientação que a gente está querendo dar é exatamente essa, que você pode procurar com mais antecedência um reumatologista. Se você tem uma dor articular que dura mais que um mês, com o processo inflamatório, principalmente, né, com a junta que fica inchada, vermelha, quente, isso realmente pode ser uma doença reumática. Então, é bom que você já procure o reumatologista. Não precisa você passar por todas as especialidades até chegar ao reumatologista. E tem E com isso a exames, gente tem exames tem, específicos para falar, olha, você tem doença reumatológica ou é mais clínico? tem sim. Tem alguns marcadores, né, de inflamação, tem pesquisa de autoanticorpo, né? Os exames a gente vai solicitar dependendo da doença que a gente acha que esse paciente tenha. Então, a gente não vai solicitar todas as provas para todos os pacientes, né? Por exemplo, tem aquelas que a gente não precisa também pedir exame, como, por exemplo, a fibromialgia. A fibromialgia ela não é uma doença onde eu tenho uma atividade inflamatória, ela não é uma doença autoimune, então eu não preciso solicitar exame. O diagnóstico desta doença é essencialmente clínico, mas em sua maioria a gente pode sim pedir exame de laboratório, pedir um exame de imagem, por exemplo, para fazer o diagnóstico, para ajudar no diagnóstico da osteoartrite, da artrose. Então, sim, esses exames eles são complementares ao nosso raciocínio clínico. E, doutora, aqui sempre a nossa conversa é curta, mas para a gente abordar alguns aspectos, para falar um pouquinho sobre a especialidade. Faltou alguma coisa a gente falar? Claro que faltou muita coisa porque são muitas doenças, né? Mas como a gente está pegando mais no geral, mais alguma coisa para a Uhum. gente poder encerrar? Eu acho que dentro, então, deste grupo dessas várias doenças que a gente tem na reumatologia, eu queria também citar a osteoporose, que ela compromete, então, essencialmente o osso, né? Levando a um enfraquecimento e um risco muito grande de fratura e causando um grande impacto na vida das pessoas, né? Principalmente a fratura de quadril, de colo de fêmur, né? Então, é uma doença silenciosa e muito prevalente na população, predominando na mulher depois da menopausa. E, de novo, com o aumento da sobrevida, a gente vai ter muita osteoporose, né? Então, eu queria destacar a osteoporose, as dores na coluna também, que são doenças que a ortopedia também acompanha, mais do ponto de vista cirúrgico, e o reumatologista do ponto de vista clínico, né? Então, praticamente todas as dores na coluna a gente também trata. Ou seja, são doenças realmente, a reumatologia ela é muito abrangente, ela vai desde uma doença reumática de partes moles ao redor de uma junta, como uma tendinite, até doenças do osso,
da coluna, né? Até chegar numa doença autoimune, que eu posso ter comprometimento de várias juntas e até mesmo do cérebro, uma vasculite cerebral, né? Nefrite, inflamação dos rins. Então, realmente, a reumatologia passeia por praticamente todo o corpo humano. Mas é importante dizer que, uma vez diagnosticado, também essa doença pode ser controlada, né? Sim, exato. Todas essas doenças hoje elas são consideradas doenças crônicas, né, que podem ser, a gente pode melhorar o quadro geral desses pacientes e fazer com que eles tenham uma qualidade de vida mais normal possível, né? Que eles consigam conviver de uma forma bem, né, com todas essas doenças reumáticas. Tá ótimo. Doutora, muito obrigado, viu, pela sua presença. Espero que possa voltar para a gente falar mais, porque é um tema muito vasto e assim a gente vai falando também sobre outros temas mais específicos. Muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui conversando sobre as doenças reumáticas. Muito obrigada, Milton.